Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nesse sábado de manhã com notícia exclusiva para você, torcedor vascaíno. Vamos falar sobre a situação do Andrei, revelar de fato a que pé está uma possível negociação com o Barcelona. A gente entrou em contato com seu staff ontem, nessa última sexta-feira, e vai trazer todas as novidades em primeira mão para você, torcedor vascaíno. Então, é claro, não perca o vídeo de hoje. Além disso, vamos trazer informações sobre a partida de amanhã contra a equipe do Madureira, às 3h30 da tarde em Conselheiro Galvão, um Vasco completamente diferente para esse jogo. Falar também sobre Edmar, o atleta que ontem deu uma entrevista coletiva à Vasco TV e falou sobre diversos assuntos, estrutura do CT Moacir Barbosa, que foi muito criticada pelo Leandro Castan nessa última semana, falou também sobre esse elenco montado para 2022 e além dessas muitas outras informações para você, torcedor vascaíno. Então é claro, você não pode perder o vídeo. Se está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, se você torce para o Vasco da Gama, você tem que ser inscrito nesse canal, não tem como. Então se inscrevam, ativem o seu sininho de notificação, deixem aqui embaixo também o seu like. Vamos tentar chegar aí na meta dos 2.000 likes para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, e aqui embaixo comente sobre o que você espera para esse ano de 2022. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar esse vídeo trazendo informações positivas para o torcedor, porque ontem na parte da tarde, finalmente, a diretoria Cruz Maltina pagou aí o 13º salário, as férias dos funcionários e também dos jogadores, e o salário referente ao mês de dezembro também, tanto dos funcionários quanto dos jogadores, ou seja, todas as dívidas foram quitadas referente a salários de 2021. A grande pergunta do torcedor é: de onde veio o dinheiro? Então é claro, a gente vai explicar. Essa fonte aí veio das receitas retidas no acordo com o Ministério Público do Trabalho, sendo elas liberadas por meio de 2 alvarás que saíram nessa tarde da última sexta-feira. Ou seja, o Vasco atualmente está em dia tanto com seus funcionários quanto também com os seus jogadores. O mês de janeiro vence apenas, lembrando, no dia 5 de cada mês, porém o Vasco tem um acordo fazendo com que o atraso, fazendo com que o vencimento venha ser realizado apenas no dia 20 de cada mês, ou seja, até o dia 20 o Vasco tem tempo aí para pagar os salários referentes ao mês de janeiro, tanto dos atletas quanto dos funcionários. Atualmente, Vasco em dia, uma excelente notícia para começar esse sábado de manhã. Ainda se tratando sobre grana, porque o Vasco vai ganhar dinheiro para esse próximo clássico contra a equipe do Botafogo. E investidores aí estiveram envolvidos e vão pagar 500 mil tanto para o Vasco quanto também para o Botafogo para levar esse clássico, aliás, para São Luís do Maranhão. O clássico será realizado na região no dia 13/2 às 8 horas da noite, sem ser amanhã, no domingo, no próximo clássico no Maranhão, aliás, no caso. Esses investidores aí também planejam levar as 2 delegações em voo fretado e, além disso, arcar com todas as despesas de logística, hotel, acomodação, etc., de todo o elenco, tanto vascaíno quanto botafoguense. Clássico aí fora do Rio de Janeiro, para, claro, que o Vasco possa fazer uma boa partida e ser completamente abraçado por você, torcedor do Maranhão. Mas antes dessa partida contra o Botafogo, o Vasco enfrenta amanhã o Madureira às 3h30 em Conselheiro Galvão. Uma partida, inclusive, que teve muitas polêmicas antes mesmo do apito inicial, devido a uma partida que vai acontecer no mesmo dia às 4 horas da tarde, um Vasco e Fluminense. O Vasco tentou, inclusive, adiar, aliás, colocar o horário de 3h30 para um pouco mais tarde, devido ao alto calor aí que acontece nessa região, mas o Vasco não conseguiu e essa partida permanecerá no mesmo horário. Então, devido a isso, o Vasco deve ir até mesmo com muitas alterações. Vai ser uma partida aí de novidade, porque o Vasco deve poupar alguns atletas. Esse será o objetivo do Zé Ricardo para essa partida de amanhã. Ele, inclusive, na entrevista coletiva após a partida contra o Nova Iguaçu, confirmou que irá deixar ou o Anderson Conceição ou Ulisses de fora desse jogo, dando a oportunidade para a estreia do zagueiro equatoriano de 26 anos, Luiz Cangá. Com certeza, confirmada a estreia dele pelo Gigante da Colina. Porém, além de um desses jogadores, que formam atualmente a dupla de zaga, mais outros também serão poupados. Muito provavelmente o Raniel, que já deixou bem claro, assim que chegou no Vasco, que não irá aguentar uma sequência de jogos muito grandes, então deve ser a hora de poupar ele nessa partida contra o Madureira no domingo. E além dele, é claro também o Nenê. Nenê, que atualmente tem 40 anos, não aguenta mais o ritmo, calor forte em Madureira, um jogo que terá um desgaste físico muito grande e o Vasco deve poupar
além do Anderson Conceição ou do Ulisses, Raniel e também o Nenê. As 3 certezas atualmente que não irão entrar em campo contra o Madureira nesse domingo. E é claro, além deles, o Vitinho e o Irilara, que estão lesionados e entregues aí ao departamento médico do Vasco da Gama. Ou seja, abre oportunidade para testar peças no elenco. Lembrando que o Leonardo Matos e alguns goleiros como o Raus e o Vanderlei não tiveram a oportunidade de jogar pelo Vasco nesse ano. Também Riquelme e Laranjeira atuaram muito pouco, apenas na primeira rodada, e o mesmo vale para o Isaac, MT, Galarza, Getúlio, que de fato entraram nas partidas, mas não ainda tiveram a oportunidade de iniciar entre os 11 titulares, ou seja, deve ser a grande chance desses atletas mostrarem serviço nessa partida de amanhã contra a equipe do Madureira. Hoje teremos o último treino no CT Moacir Barbosa, treino que deve permanecer no campo 2 do CT, pois como está passando essa imagem, o campo 1 acabou passando por um período de manutenção, então está sem ser utilizado pelos atletas. Então o treino permanecerá no campo 2 e será o último treinamento antes da partida contra o Madureira amanhã às 3h30 da tarde no Conselheiro Galvão. Esperar, é claro, que o Vasco possa sair com uma vitória, sair com um resultado positivo e continuar aí nesse início de ano embalado para o torcedor vascaíno. Agora, entrar num assunto aí de fato em primeira mão, exclusivo para você, torcedor vascaíno, que é inscrito aqui do canal do Gigante. Se trata do meia volante, meia de armação, um jogador muito polivalente nas categorias de base do Vasco, que é o Andrei Santos. Para quem não sabe, o Andrei Santos é um atleta aí de apenas 17 anos, irá completar 18 no meio de 2022, no meio desse ano, né? É um atleta muito visado pela Europa no geral e também por vários clubes, inclusive do futebol brasileiro. Isso é inegável, o Andrei Santos é um atleta de qualidade, tem passagem por seleção e isso chama atenção. Mas ontem eu quis, de fato, tirar todas as dúvidas dessa situação, então eu resolvi entrar em contato com o staff do jogador, para saber qual é a situação atual do Andrei, se realmente houve proposta do Barcelona, como vem sendo falado, de 6, 7 milhões de euros, se teve contato, se não teve, o empresário dele me revelou. Deixou bem claro o seguinte para mim, ele soube ontem apenas sobre essa informação aí de um certo contato do Barcelona através de um blog e deixou bem claro o seguinte, que não é nada oficial. Ele não está ciente de nenhuma oferta do Barcelona e nem sequer de contato. Ele diz com as seguintes palavras para mim: muita especulação e pouca verdade. Muita especulação e mais especulação, inclusive, do que verdade. E quando eu perguntei aí se o Barcelona teria entrado em contato ou qualquer outro clube do futebol europeu, ele foi sucinto nas palavras: nenhum contato. Então, zero chance, Andrei não vai para o Barcelona. Isso é especulação, isso é informação aí que, pelo menos, pelo que chegou até mim, não é verdade. É claro, a gente sempre vai buscando as fontes, mas ontem eu entrei em contato com o staff do jogador. Ele deixou bem claro que até o momento não existe nada verdadeiro sobre essa situação. Mas lembrando, o Andrei Santos tem contrato com o Vasco até o dia 1º de agosto de 2023. E é claro, o Vasco tem que renovar com o atleta. Um atleta da qualidade do Andrei não poderá ficar aí esse tempo sem renovar com o Vasco. E eu perguntei para ele se o Vasco, a diretoria, o Carlos Brasil já teriam entrado em contato com o seu staff, no caso com o mesmo, para buscar a renovação. Ele disse que sim, o Vasco já entrou em contato para renovar. Eu perguntei se teria algum problema, ele falou que o André é um cria das categorias de base, está no Vasco desde pequeno, e com as seguintes palavras ele disse: não terá problema nenhum para renovar. Ou seja, o Andrei deve estar renovando o seu contrato com o Vasco nos próximos dias, assim como aconteceu ontem com o Marlon Gomes, mais um cria das categorias de base que deve ter o seu vínculo contratual renovado e zero chance, não é verdade. Andrei Santos fica no Vasco e não vai para o Barcelona. Fizemos aí a questão de entrar ontem com o staff do jogador e esclarecer todas essas dúvidas. Então, notícia em primeira mão aí do canal do Gigante para você, torcedor. Tranquilo? Mas vamos seguir, rapaziada? E já que estamos falando sobre cria das categorias de base, quero falar sobre o Lucão, porque ontem foi dia de despedida oficial do goleiro do Vasco. Ontem o atleta foi oficializado como novo reforço do RB Bragantino, assinou um contrato aí de 4 anos com o clube de Bragança Paulista e permanecerá 50% dos seus direitos federativos com o Vasco, ou seja, caso haja uma venda futura, o Vasco terá direito a metade do valor. E ele utilizou as suas redes sociais para se despedir do Gigante da Colina. Tá aparecendo aí para vocês algumas partes do que ele disse. Se você quer assistir ler na íntegra, aliás, dá uma olhada lá no próprio Instagram do jogador. E ele diz o seguinte: gratidão
Essa é a palavra que praticamente irá resumir o meu sentimento, além do amor, carinho e respeito pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma instituição que realizou todos os meus sonhos de moleque e que sempre serei grato por tudo que fizestes por mim. E segue dizendo, digo para todos, tudo que conquistei além do meu esforço foi por conta do Gigante da Colina, que me abriu as portas. Pude realizar sonho da minha família, que é a minha joia mais preciosa nesse mundo. Obrigado, Gigante, você estará para sempre fincado no meu peito, tal qual a Cruz de Malta. Meu amor por você é desde pequeno, infantil. Aproveito para dizer que aprendi desde a escola Vasco da Gama. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Boa sorte, Vasco. Obrigado. @Vasco da Gama. Então o Lucão, de fato, utilizando as suas redes sociais para se despedir, é triste. Um cria das categorias de base que sai sem Vasco receber nada em troca com relação a dinheiro. E além do Lucão, né, outro atleta também se despediu, o atacante Marcos Dias, que está de saída para o New England Revolution. Semelhantemente, negociações aí muito parecidas com a do Lucão, vai por empréstimo até outubro, com um passe fixado, e o Vasco manterá 50% dos seus direitos econômicos. Ele utilizou também as redes sociais para se despedir do Vasco e disse o seguinte: fala, nação vascaína, gostaria de agradecer toda a confiança que o Clube de Regatas Vasco da Gama depositou em mim durante os últimos 2 anos. Agradecer todos os meus companheiros e comissões com quem trabalhei. Foram 2 anos intensos de muito aprendizado. Encarei toda a partida como chance da minha vida e não deixei nada menos do que 110% de mim dentro de campo, que é isso que o Vascão merece. Estou partindo para um novo desafio, nunca vou esquecer dos dias que usei essa camisa. Continuem acompanhando as categorias de base do clube e apoiando a molecada. Tenho orgulho de dizer que pude fazer parte desse clube centenário. Gratidão por tudo, Vasco da Gama. Então, em menos de pouco tempo, vários crias aí da base saindo, o Andrei, Bruno Gomes, realmente uma limpa geral aí, o que não é culpa dos jogadores, não é culpa dos crias. Falo que é muito mais culpa das diretorias e da diretoria atual de deixar toda essa garotada sair de graça do que dos próprios atletas. É triste, mas a gente deseja todas as sortes aí aos crias do Gigante da Colina. E agora falar sobre Edmar, porque ontem teve a entrevista aí do lateral esquerdo contratado nesse ano, né, para 2022, ele falou sobre diversos assuntos, sobre a estrutura do CT, mas também sobre assuntos importantes, principalmente sobre a doação do elenco que foi montado nesse ano para o restante da temporada, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. O Edmar falou sobre a montagem desse elenco e falou sobre o que o time quer buscar para 2022. Acho que parte também desse princípio do processo quando foram feitas as contratações, né, do Vasco ter uma equipe, muito aguerrida, do Vasco ter uma equipe que acima de tudo corra bastante em campo, que até o último minuto de jogo nós atletas, nós possamos nos doar bastante em prol daquilo que é a instituição Vasco. Então eu acho que se todos nós, né, abraçarmos essa ideia aí, o Vasco tem grandes possibilidades de fazer um ano aí muito excelente, um ano muito abençoado, porque quando todos estão se doando, todos estão, né, em prol de um objetivo, de um sucesso, é nisso que eu penso, é nisso que eu acredito. E claro que a gente tem também que colocar a questão da qualidade, né? Não somente raça, qualidade sabemos que temos. Então, se nós continuarmos trabalhando da maneira como estamos, né? E nessa crescente, eu acredito que o time está numa crescente. Nós temos tudo para fazer um grande campeonato estadual e também na Série B e no Copa do Brasil. Então, como vocês viram daí, o Edmar foi muito claro e há algum tempinho atrás, inclusive nessa semana, alguns dias, aliás, o Leandro Castan deu uma entrevista falando sobre a estrutura do CT, deixando bem claro que era uma estrutura precária. E o Edmar falou sobre isso e deu a entender que de precário não tem nada, não tem de nada, né, no CT Moacir Barbosa. Muito pelo contrário, uma estrutura muito boa que o atleta vem gostando demais. Então, fala daí, Edmar, qual a sua opinião sobre a estrutura do CT Moacir Barbosa. Cara, eu acho que é uma estrutura que me impressiona, cara. É uma estrutura que é muito funcional, né? Eu acho que eu já tinha até falado aqui em algumas outras entrevistas, não sei se foi no programa com o Fábio. É uma estrutura que te atende muito bem. Você tem 2 campos aí de treinamento que são bons, né? Você tem ali conjugado ali a fisioterapia juntamente com o departamento de análise, juntamente com o refeitório, com o vestiário. Então, assim, é uma estrutura que para mim, cara, me atende muito bem, né? E se falar da fisiologia do Clube Vasco da Gama, é impressionante, o departamento médico também. Então, assim,
tem me agradado bastante e tem até me surpreendido pela positiva essa estrutura do Vasco. Então, como vocês viram, realmente é a diferença do atleta que dá valor, do atleta que quer vestir a camisa do Vasco, respeita a instituição. Diferente, infelizmente, do que aconteceu com o Leandro Castan nessa última semana. Mas esse foi o vídeo, a gente espera que o Edmar venha se destacar, é claro, nessa temporada, fazer um belo ano, realmente dar orgulho para o torcedor vascaíno e deixar a torcida feliz, né? A sua imensa torcida bem feliz com o acesso à elite do futebol brasileiro. Mas esse foi o vídeo, deixe seu comentário sobre a situação do André Santos, sobre a situação do Edmar, se você está com expectativa para esse lateral em 2022, sobre as mudanças para o Madureira e, é claro, sobre tudo o que aconteceu nesse vídeo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas!